Decreto 1171, de 22 de junho de 1994, sancionado pelo então presidente Itamar Franco, sobre o Código de Ética Profissional do Servidor Público do Poder Executivo Federal. Olá, eu sou o professor Gustavo e vou trabalhar com vocês hoje a leitura desse decreto que visa regular o comportamento do funcionário público servidor do Poder Executivo. O Poder Executivo, ele representa o governo federal, né? O poder estadual e o poder municipal juntos constituem todo o sistema educacional que rege o país. O governo municipal, o sistema municipal, ele é responsável por cuidar das creches até o ensino fundamental, portanto até 13 anos. O ensino do Estado é responsável pelo ensino médio e o governo federal responsável, por sua vez, pelo ensino superior. E hoje, seja você um funcionário que está na secretaria de uma instituição federal, de uma escola que está vinculada a esse sistema, seja você o sujeito que trabalha na limpeza, no almoxarifado, que faz licitação, que organiza o campus, seja você um funcionário público de esfera federal, está sujeito a essa normatização. Então vamos a ela. O primeiro item diz para nós que se algum servidor estiver em algum delito fora do seu comportamento ideal, ele vai estar sujeito a uma comissão de ética. O que é essa comissão de ética? É um grupo de 3 servidores, empregados, titulares de cargo efetivo ou permanente, que vão cuidar da avaliação desse funcionário que não está dentro das normas legais. E aí diversas são as possibilidades de sanções, né? A começar pela censura, depois pela advertência e até chegar na exoneração. Os detalhes dessa situação serão discutidos em outro decreto, em outra lei. Nós agora vamos falar dos anexos, né? O anexo 1, o capítulo 1, desse decreto fala sobre as regras deontológicas. Regras deontológicas são regras que não devem ser descumpridas, regras que devem ser cumpridas sem nenhuma discussão. Essa seção ela vai do item 1 até o item 13, tá? Nós vamos discutir cada um deles. No item 1 diz o seguinte: a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia, seja no exercício do cargo ou função ou fora dele, deve ser primado pelo funcionário público, pelo servidor. O que esse item 1 está dizendo? Que você é funcionário que representa o Estado 24 horas por dia. Isso significa que você, embora esteja na repartição, no seu locus de atuação, determinada quantidade de horas por dia, ou 6 ou 8 horas, dependendo do seu regime, eu não sei como funcionará, né? Você fora do ambiente de serviço também representa o Estado. Então, daqui para frente a gente vai ler outros itens que diz mais ou menos essa ideia. Não fica bem para um funcionário do Estado executivo ficar no boteco, se vestir mal, usar produtos que não são lícitos, vender mercadorias na porta da repartição. Se você tem dedicação exclusiva, não fica bem ter outro trabalho, obviamente você está descumprindo uma lei, uma norma. Então a sua imagem pessoal também vale enquanto servidor. Também julga porque você é o Estado, é representativo do Estado. Na esfera particular é diferente. Você pode olhar para o seu empregador e falar, não, peraí, minha vida particular, eu que decido, eu que mando, eu que faço. Na esfera federal, quando você é um funcionário concursado, isso não é de bom tom. Né? Você ter 2 vidas diferentes, né? Ser, por exemplo, um sujeito completamente descompensado, com vida dissoluta em ambiente doméstico e de repente você é um funcionário público e usa lá, será, sua vestimenta adequada e vai trabalhar. Tem que ter uma ideia de prolongamento da vida de trabalhador no seu comportamento em ambiente doméstico. O item 2 fala: o servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético na sua conduta. Então aqui é muito mais além do que discutir se uma coisa é certa ou errada, legal ou ilegal, justo ou injusto. A ideia é trabalhar mesmo entre a honestidade social, a sua lealdade para com o sistema. O item 3 fala que o fim é sempre o bem comum. Então o administrador
ele vai buscar aqui em Aristóteles essa ideia de que um bom funcionário público que representa o Estado é aquele que não visa na sua pessoalidade, na sua subjetividade, no seu ambiente doméstico, se enriquecer, tirar proveito, benesses ou lucro. Pelo contrário, ele tem a satisfação de achar o seu lugar social que esteja em consonância com o fazer o bem comum, o cuidar do próximo. O item 4 fala sobre a remuneração. Remuneração, todo mundo já sabe, quem é que paga o salário de um servidor? Ele mesmo e o contribuinte, o outro cidadão. Por isso que na hora de atender um cidadão, se você for um professor, se você for um secretário, se você for alguém da limpeza, né, você está atendendo alguém que paga o salário. Então você tem que atender por questões éticas, né, com bom tom, com presteza, celeridade, com educação, com urbanidade, com alegria no servir. Ainda que isso não aconteça na prática, está assim na lei. Então cuidado na hora de fazer a prova, tá? Não confundir a teoria com a prática. E é uma pena que nós não tenhamos ainda alinhado a teoria com a prática, né? Questão 5. O trabalho desenvolvido pelo servidor é o seu maior patrimônio, é o êxito, é o seu ponto máximo, né, de realização. Né? Porque ele está contribuindo com a sua parte para uma vida melhor em sociedade. Quer dizer, isso é grego, né? Isso é uma ética grega. A felicidade e a vida boa, os gregos chamavam de eudaimonia. Essa eudaimonia só vai... esse espírito que habita em nós só vai ser feliz quando nós tivermos encontrado o nosso lugar na natureza, no cosmos, e esse lugar só se dá na polis, no exercício da cidadania, no exercício da política. O próprio Aristóteles falava, né, que o homem é um animal político por natureza. O item 7 fala para nós sobre a publicidade dos atos do servidor. Publicidade não é fazer uma propaganda, colocar no outdoor, não. Publicidade é tornar público todos os seus atos. Quando é que uma criança, por exemplo, tende a esconder os seus atos quando ela é questionada? Quando ela fez algo que ela já sabe que é moralmente incorreto, que é errado, como mentir, por exemplo. Né? Você fala para uma criança, olha para mim, ela olha para baixo, fica com medo de olhar, né? Ela já sente a culpa. Quando é que a gente pode falar sem ter culpa, sem ter crise moral? Quando não há nenhum delito. Né, quando não há nenhum problema ético. E aí então a gente vai acionar aqui para você lembrar do filósofo Immanuel Kant. O Kant, ele fala para nós o seu imperativo prático, que é a segunda máxima dele, que nós nunca devemos usar uma pessoa como meio. As pessoas têm que ser usadas com um fim nelas mesmas. Então nossas relações têm que ser éticas, transparentes. Então cada ação que você fizer durante a sua vida, se você puder contar para os seus filhos, contar para os seus pais, contar para os seus amigos, e se você deseja que eles ajam como você agiu, porque ela foi ética, ela pode ser falada, publicizada. Agora, quando você tende a esconder suas ações, quando o ser humano tende a não revelar os métodos que o levaram a agir daquela forma, é que essa ação não foi ética. Ela transgrediu normas. Né? Então, o Código de Ética do Servidor veta isso. O item 8 diz, toda pessoa tem direito à verdade. Então, você como servidor... você tem que agora publicizar não só as suas ações, mas a verdade que estão nos autos, nos textos, nos documentos. Você não pode omitir documento, fingir que não encontrou, criar uma burocracia desnecessária, atrasar o atendimento àquela pessoa. Né? A gente tem que pensar que nossas ações como servidores, elas são ações que vão proporcionar a felicidade do outro. Então, às vezes, você vai expedir um documento, expedir uma certidão negativa, expedir um diploma e vai proporcionar àquela pessoa a realizar talvez um grande sonho da vida dela. Né? Isso faz parte, então, da nossa função enquanto servidor. O item 9 fala das ações do servidor, né? Como cortesia, boa vontade, cuidado, tempo dedicado ao serviço público e esforço. Tudo isso traduzido numa única palavra, disciplina. Então, se o funcionário público for disciplinado, então veja que para ser funcionário público tem que ter um perfil. Galera, amo o artista Cazuza. Acho Cazuza, Fred Mercury, assim, um dos melhores do Brasil e o outro do mundo, né, talvez. Mas eles nunca serviriam para ser
funcionários públicos, servidores, né? Porque a característica do comportamento vital deles é é a transcendência, é não cumprimento de regras, é não cumprimento de horários, é arrebatar multidões, é trabalhar com emoção, é trabalhar revirando os nossos sentimentos, né, e dando sensações estéticas. O funcionário público não. O funcionário público ele tem que trabalhar de forma objetiva, de forma disciplinada, tem que bater cartão, tem que cumprir as suas funções diárias, né, tem que ser solícito. Então é outro perfil de comportamento. Por isso que Vinícius de Moraes, ele era diplomata, né? Ele larga o serviço público, né, e ganhando muito bem, para ser um sambista, porque ele era incompatível com aquele terno e gravata, né? Bom, o item 10 diz assim: deixar o servidor público qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que exerce suas funções, permitindo a formação de longas filas, é vedado. Então o servidor ele não pode pensar que ele é o único servidor e que o trabalho dele é personalizado no sentido de ser isolado. Ele tem que pensar que o trabalho dele também envolve outros setores. Então, às vezes, é preciso colher mais de uma assinatura de um diretor de áreas diferentes. Então, se ele demora aqui, vai demorar o outro lá. Vai sobrecarregar o outro também, né? Então é preciso pensar no todo. Essa visão holística só se tem a partir de uma equipe também que mostra para esse servidor o que ele está fazendo, o que é uma parte do processo em que ele está inserido, o que é um todo. Então, se ele souber essa cadeia de produção e não só essa linha de produção, ele vai conseguir ter uma dimensão do quanto ele é importante para o sistema. Eu costumo dizer para alguns alunos meus, né, que a gente faz educação. O que é fazer educação? É o professor ir lá, explicar a matéria na lousa, o aluno aprende, presta vestibular e é aprovado. Não. Fazer educação é todo um complexo que envolve isso, envolve alguém que eu não sei quem é, escreveu o material didático, envolve a senhora que limpou aquela sala para a gente se sentar numa sala aciada, envolve a outra que fez o café, envolve o que tirou o xerox, envolve o que fabricou a lousa, envolve o que trouxe a criança, o aluno naquela van, naquele ônibus, envolve os pais que estão trabalhando, envolve os patrões dos pais que estão fornecendo o lugar de trabalho para geração de renda para pagar aquela escola, envolve pagamento de impostos, envolve gente que está estudando educação, fazendo pesquisa, ou seja, para um aluno ser emancipado e educado é a sociedade inteira, então é uma cadeia, tá? O item 13 fala sobre, desculpa, o 11, né? Acho que eu pulei aqui. O servidor deve prestar toda a atenção às ordens legais de seus superiores. E não só prestar a atenção, mas seguir essas ordens. Em quais condições eu não devo seguir? Será que eu devo ser, enquanto servidor, um gado que vai para um lado e para o outro? Não. Você vai ser um ser humano dotado de uma intersubjetividade que deve ser respeitada, e se o seu superior te pedir para agir de forma ilícita, você tem o direito de também embasadamente enquadrá-lo, chamando a comissão de ética, adverti-lo, né, encaminhando os autos para que ele também seja censurado. Agora, o que você não pode é, dentro de uma lei vertical, ética, que tem a ver com o seu setor de trabalho, você não pode fazer obstáculo na execução dessa lei, né? Você tem que executá-la de forma hábil e interessada pelo processo, né? O 12 diz sobre a assiduidade. Todo servidor público tem direito à ausência em algumas determinadas situações, né? Por exemplo, em caso de morte de algum ente da família, em caso de doença. Agora, o que esse item 12 assinala é que você não deve, enquanto servidor, faltar sem justificativa, porque a sua ausência, ela impacta todo o sistema, né? Isso é óbvio, até no setor privado, né, isso é uma constante. Não, um problema enorme a ausência de qualquer profissional, né, que está ali encaixado naquela empresa. O item 13 fala sobre o servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, promovendo o crescimento não só de si, né, da sua ascensão enquanto servidor, das suas promoções, mas do próprio engrandecimento da nação. E aí eu vou convidar vocês que vão prestar algum concurso, que tenha também a prova de língua portuguesa, literatura, a revisitar o livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, do autor Lima Barreto. O próprio protagonista,
Policarpo, ele acha que ele é um sujeito que deve resgatar as raízes primitivas do Brasil. Então ele é um funcionário de uma repartição pública, enquanto funcionário de uma instituição civilizada, institucionalizada, ele vai chegar, em vez de chegar às 8 horas, ele chega antes, em vez de sair meio-dia, ele sai depois. Quer dizer, ele honra todos os aspectos, ele é um sujeito que prima pela celeridade, pelo cuidado, né? Pelo cuidado em representar da melhor forma possível o Brasil que ele ama. Agora, se você quiser ler o que é o oposto dele, para fazer uma comparação de quais experiências você teve quando teve que acionar algum agente público, leia também Memórias de um Sargento de Milícias. O protagonista, Leonardinho Pataca, ele é um malandro num Brasil que não tem Constituição, Brasil antes de 1824, portanto, né, nossa primeira Constituição data dessa época, e a obra se passa em 1808, portanto, é um sujeito que tem que driblar o acaso para se dar bem na vida, fazer algumas artimanhas, gerar jogos de compadrios, amizades protetivas, né, para que ele se dê bem na sociedade, que não foi feita para o trabalho, né? Então, eu acho que a gente tem que superar esse Leonardinho, né? E a gente tem que caminhar para uma sociedade mais civilizada, para a gente viver melhor em harmonia. Cada vez mais gente no mundo, né? A gente precisa desse cuidado com o outro. Agora vamos para a seção 2 dos principais deveres do servidor público. Essa seção agora, ela é organizada em letras do alfabeto. Então ela vai da letra A até a letra V. Ela diz o seguinte na letra A: cabe ao funcionário público, então, desempenhar a tempo atribuições do cargo. Então, isso já foi dito na seção 1 e agora vem ela mais detalhada, né? O que é fazer a tempo? É não ficar, como diria aqui em Minas Gerais, né, embaçando no seu serviço. Não ficar, de certa forma, atrapalhando, criando obstáculos, né, com moleza, como diria no interior, então, né, com leseira. Né? A letra B diz que mais ou menos a mesma coisa, né? Falando que para a gente atingir a perfeição enquanto funcionário público, a gente tem que atender com rapidez, colocando fim, numa palavra que está bem na moda agora, a procrastinação. Porque esse negócio, amanhã eu faço, depois eu faço. Por quê? Porque o sistema público é burocrático. E tem que ser burocrático porque a máquina é muito grande, né? Não tem como ficar tudo solto, sem a documentação que comprova. Quando tiver algum erro, como que a gente vai acionar o judiciário para resolver? Então é necessário que tenhamos mesmo essa burocracia. Mas ela pode ser diminuída a partir da eficiência do funcionário público. Tá? A letra C diz que ele tem que ser reto, probo e leal, ou seja, tem que ser ético. A gente já falou isso quando eu citei Kant, né? Não podemos fazer nada que venha prejudicar o outro, visando sempre o bem comum. A letra D, jamais retardar qualquer prestação de contas. Então, às vezes, o funcionário acha que ele está sendo vigiado quando ele tem que prestar contas, né, do que ele fez, do que ele não fez. Essa é a publicidade dos atos que a gente falou anteriormente. É necessário isso por quê? Porque você não é você mais. Quando você se torna um servidor, você se torna o Estado. E o Estado ele tem que ser acessado por qualquer cidadão. Nós, brasileiros, temos que saber qual é o salário do presidente da República, do governador, do prefeito, do senador, do vereador. Nós temos que saber o que eles fizeram com aquela verba. Tudo tem que estar em total transparência. Né? Tem até o portal chamado Portal Transparência que mostra isso. Né? Em São Paulo tem um impostômetro que mostra o quanto de imposto a cidade recebe. Isso é assim de tempo em tempo, se você acessar lá de minuto em minuto, é atualizado isso, para saber quanto a cidade tem em caixa. Isso é publicidade dos atos. Tá? A letra E, tratar cuidadosamente os usuários dos serviços. Obviamente, eles são inclusive cidadãos, contribuintes, nem merece, mesmo se não fossem, né, qualquer pessoa tem que ser tratado com dignidade. Né? A F, ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na adequada prestação dos serviços públicos. A G, ser cortês e ter urbanidade. E, além disso, a agenda ressalta que é vedado ao servidor público qualquer tipo de distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político, posição social. Isso, gente, por quê? Porque o nosso Estado, a partir de 15 de novembro de 1889, se tornou um Estado laico. O Estado laico é o Estado que ele tem as suas idiosincrasias, as suas particularidades, mas ele tende a tratar todo mundo com a máxima neutralidade.
Isso eu acho que é em qualquer campo, né? Imagine, você é um professor, você vai dar aula e você, de repente, você pergunta, quem aqui é corintiano? Aí, sei lá, três levantam a mão. Você fala, então saiam da sala que não adianta dar aula para corintiano que vocês não vão aprender. Quer dizer, isso é de extremo mau gosto, né? Recentemente teve um candidato à prefeitura de São Paulo falou que as mulheres são inteligentes, são tão inteligentes que não votam em mulheres, né? Quer dizer, isso é uma distinção que não cabe a um representante público fazer. O representante público vai ter que representar o Estado. O Estado é neutro, é laico, ele abarca todas as particularidades. H fala do respeito à hierarquia. Então, esse respeito à hierarquia, ele não pode vir acompanhado de temor de representar qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal. Então, está querendo dizer na H que, embora você tenha que respeitar seu chefe, você só vai respeitá-lo se ele te propuser sempre coisas éticas ligadas ao seu cargo, à sua função e à linha ética da conduta desse código. Se ele também sair fora, você, enquanto servidor, pode também não cumprir essa função e aí, obviamente, vai se instaurar um PDI, né? Que é um processo disciplinador interno, para verificar quem é que está com a verdade, quem está errado ou não. Daí a publicidade, de novo, da prestação de contas dos documentos. A letra I é uma extensão disso que a gente acabou de falar, né? Mostra que é necessário ao funcionário, ao servidor público, resistir às pressões exteriores desses chefes, né? Dessa hierarquia que vem corrompida, tá? Isso é uma questão que a gente leva para a filosofia. O que é a ética? A ética só pode ser exercida no espaço em que tem mais de uma pessoa. Quem está sozinho não tem como ser avaliado se a ação é ética ou não ética, porque a ética se dá em meio social. E esse meio não pode ser igual, porque se eu tenho, por exemplo, dois irmãos, um vai chamar a atenção do outro, o que o outro diz? Quem é você? Você é irmão como eu, você não manda nada, você não... Sabe? Então não tem jeito de a gente achar, do ponto de vista filosófico, alguma ação ética em nível igual de comportamento social no organograma de uma empresa. A Mariana Chauí fala que tem que existir, Mariana Chauí é uma filósofa, né? Ela fala que para existir ações éticas tem que haver um desnível social. Alguém que está acima, por exemplo, um chefe e um funcionário. Ao funcionário, tem sempre que cumprir a função do chefe. E o chefe é que pode determinar essa função de uma forma mais educada ou de uma forma impositiva. Então, ao chefe, o chefe tem a escolha de agir ou não como ética. O funcionário, ele não tem escolha. Se a lei vem de cima para baixo, ele tem que agir. Exceto, que a lei está dizendo, né, se essa escolha for inescrupulosa. Aí sim o funcionário pode ter uma outra conduta. No demais, né, vem uma lei que você não concorda. Não interessa, tem que cumprir. Se é lei, né, tem que ser cumprida. Próximo agora, né? J. Zelar no exercício do direito de greve pelas exigências específicas da defesa da vida e segurança coletiva. Então, o servidor público é resguardado a lei, né? Dentro da lei, o direito de greve. L. Ser assíduo, isso aqui a gente já falou, né? A ausência provoca danos no trabalho ordenado. A M. Comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo providências cabíveis. Então, que você pode, se você viu alguma coisa, mesmo que seja do seu setor, você já é responsável por ela, né? Lembremos que você é o Estado. Agora, vamos falar da N, né? Manter limpa e perfeita a ordem do local de trabalho. Isso aqui é importante. Imagine só, você está andando pelo corredor da sua instituição federal e você é um professor, mas tem lá um copo e uma sacola no corredor. Você passa pelo copo e pela sacola, entra para a sala e vai dar aula, como se não fosse responsabilidade sua. Uma vez que a instituição tem uma funcionária também concursada destinada à área da limpeza. Essa ação, pelo Código de Ética, ela está errada. Embora tenha uma funcionária determinada para a limpeza, você tem que pegar ali aquele copo, pegar a sacola, jogar no lixo, entra para a sala, dá a sua aula, ainda instrui as pessoas que estão te ouvindo que o lugar de jogar o lixo é na lixeira. Isso faz parte de todo um processo para melhorar toda a sociedade, é um processo educativo. Agora, se você
todos os dias, sai catando papel, sai catando sacola e perde hora da sua aula, você não executa a sua função de professor, aí houve um desvio de função, aí houve um problema. Então não é para você mudar a função em si, mas é para, de alguma forma, você não deixar de ver o todo como um organismo que deve ser coordenado por você, que é também todo o Estado em si. A letra O diz assim: participar dos movimentos e estudos que relacionem a sua função. Então, fazer curso de aprofundamento, especialização, capacitação, faz parte não só da sua melhoria da sua função, da melhora da sua função, como também promove o aumento de salário, né, plano de carreira, faz bem para todo mundo, né, e atualiza você nas novas leis que vão chegando. Letra P fala das vestimentas adequadas. Então isso aqui acho que nem precisava estar escrito, né, gente? Isso é óbvio, né? Você não pode chegar lá assim, com roupa rasgada, você não pode ser um funcionário público desleixado, um funcionário público que não cuida da sua higiene pessoal, que não corta a unha do pé, que não usa desodorante, né? Isso faz parte do combo, né, para ser o funcionário disciplinado que nós falamos aqui. Letra Q, manter-se atualizado quanto às instruções. E principalmente, gente, não ser resistente a elas, né? De repente vem uma nova normativa e você diz, eu não vou cumprir não, que isso é uma bobeira, não dá certo aqui na repetição. Você vai ser censurado, né? Imagine, você é aprovado agora no concurso e tem lá na sua repartição uma foto do presidente da República. Daqui a alguns anos o presidente não é mais o mesmo, trocou a foto e você não concordou com o presidente que ganhou. Você fala, então eu não vou fazer meu trabalho, porque eu queria que fosse o outro. Isso não existe, né? Você é funcionário do Estado e não funcionário da pessoa que está exercendo o cargo de presidente, tá? Os espaços institucionais são eternos. As pessoas são temporárias, tá? Então você é funcionário do Estado, não é funcionário do Lula, do Bolsonaro, do Fernando Henrique, né, do Michel Temer. Você não é funcionário de nenhum deles, é funcionário da União. E a letra R, cumprir de acordo com as normas do serviço e as instruções superiores as tarefas do seu cargo ou função. Então, de repente, você tem que, sei lá, bater carimbo e assinar papéis. E você para ali para vender lá, vender algumas joias, bijuterias, né? Isso não tem nada a ver com a sua função, né? Ou então, quando você troca de função, sem comunicação interna e sem autorização do seu chefe imediato. Você muda de setor, por exemplo, não se pode ter essa ação no serviço público. A S, facilitar a fiscalização de todos os atos do serviço por quem de direito. Não proteger ninguém, é isso que quer dizer, né? Facilitar, não pode ter subjetividade, jogos de apadrinhamento. A T, exercer estrita moderação às prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo-se de fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos usuários de serviço públicos. A U, abster-se de forma absoluta de exercer função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público. Então, de novo, volta lá na seção 1. Ética, honestidade, disciplina, fazer o que é certo, acordar cedo, atender bem o outro, ser probo, leal ao sistema, bom de serviço. É isso que o sistema público quer para tirar essa imagem de que o sistema público não funciona, que o funcionário é um parasita, né? Existe um documento que é para isso não existir. Certo? E a última, né? Divulgar e informar todos os integrantes de sua classe sobre a existência do Código de Ética. Então ali, seus colegas de serviço, eles têm que saber que existe um código de ética. Eles já fizeram concurso também. Mas quando você lembra, quando isso faz parte do discurso, no dia a dia, na hora do café, isso é muito importante, que isso vai evitar que aquele funcionário corrupto chegue até você. Então, quanto mais você fala disso, da ética, do artigo tal, da letra não sei o que diz não sei quando, não sei o que, mas as pessoas vão criando uma imagem sua e essa imagem te blinda de informações inadequadas, né? Isso é muito importante para você e para o sistema. Perdão, vamos agora para a seção 3. É proibido ao servidor público. Letra A. O uso do cargo ou função para facilitar a vida de alguém, né, para jogos de influência. Então aqui o Sérgio Buarque de Holanda chamava esse comportamento brasileiro aqui, que veio com os portugueses, segundo ele, de homem cordial.
Então é proibido ser aquele homem que dá o tapinha nas costas, aquele político artificial, né? Aquele sujeito que é cheio de conversa, tipo um João Grilo do Auto da Compadecida, que tem que fazer seus joguinhos para se dar bem, né? A letra B, é proibido prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores. Em outras palavras, aqui em Minas a gente fala que é proibido ser traíra, né? Você não pode sacanear ninguém, né? Tem que ser reto na sua ação. A letra C, ser, em função do seu espírito de solidariedade, conivente com o erro ou infração deste código. Então é proibido descumprir esse código. O código está aqui para a gente fazer o certo, não é isso? A letra D, usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício da sua função. Isso também já foi dito, né? Nada de esconder papel, nada de burocratizar mais do que já é burocratizado, nada de dizer que, olha, busca o documento daqui a 3 dias, sendo que ele fica pronto em 1 hora, né? Isso aí não pode acontecer, né? Isso pode ocasionar perda de prazos para os advogados, né? Para matrícula em outras sessões, etc. A letra E, deixar de utilizar avanços técnicos e científicos que facilitem o seu trabalho. Então isso aqui é para você não ser negacionista, né? O que há de novo em tecnologia é para a gente usar. Por isso que os cursos promovidos por essas repartições são importantes, para a gente se inteirar. A F, tudo que estou falando aqui de seção 3 é o que é proibido, né? Então, é proibido permitir que perseguições, simpatias, antipatias e caprichos, paixões ou interesses pessoais interfiram no trato público. Então, de novo, está falando que você tem que ser objetivo e não subjetivo. Ah, mas eu gosto tanto do meu amigo não pode perder esse emprego. Você vai perder o seu se você não fizer o que é correto dentro desse código. E a letra G, né, fala de suborno. É proibido o quê? Pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão. Para você ganhar mais no serviço público, tem o plano de carreira. A gente vai falar dessa lei daqui a pouco. Mas o que ele diz? Ele diz que você tem que cumprir determinados cursos, você tem que cumprir determinadas metas para você subir em termos de promoção financeira do seu salário, certo? Então tem métodos já esquematizados para isso, justamente para evitar esse tipo de situação desconfortável aqui para o cidadão e para o país. Letra H. É proibido alterar ou deturpar o teor de documento. Não, óbvio, né, gente? Isso aqui é fraude, né? De jeito nenhum. Né? Crime do colarinho branco. Falsidade ideológica. Aí, iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite de atendimento em serviços públicos. Então, nada de mentira, nada de... seja ético. A J, proibido desviar servidor público para atendimento em interesse particular. Pega o carro aqui da repartição e vá no supermercado para mim e compre fralda para minhas filhas, já que você está indo almoçar nesse carro, faz esse favor para mim. Tem que dizer não, né? Infelizmente tem que dizer não, não posso. Você, olha, eu até posso lá comprar no meu horário de almoço, com o meu carro, ou a pé, se preciso for, adoraria te ajudar, mas no caso da repartição, talvez isso não seja adequado. Letra L, retirar da repartição pública sem estar legalmente autorizado qualquer documento. Se você pesquisar um pouquinho no Google, você vai ver que o Donald Trump, candidato à presidência novamente pelos Estados Unidos, ele está sendo processado porque ele retirou, quando ele era presidente, uma série de documentos que estavam em sigilo e levou para a casa dele, para a casa particular dele. Depois ele não foi reeleito, os documentos continuaram lá. Então isso é um crime, né? De acordo com o Código de Éticas aqui do Brasil. Lá nos Estados Unidos também é crime, porque ele está sendo processado por isso, né? A letra M diz que é proibido fazer uso de informações privilegiadas, seja elas quais forem, em qualquer âmbito. Dá uma pesquisada aí também e veja que os donos da JBS, eles usaram de informações sobre a oscilação do dólar antes de acontecer o problema. E aí eles conseguiram vender suas ações, ganharam muito dinheiro antes de saírem da sociedade. Tá? Dá uma olhada nesse esquema que você vai ver que essas informações também podem gerar lucros individuais, por isso que elas são antiéticas. A letra N é proibida apresentar-se embriagado. Não preciso nem comentar, né? Vamos pular para O.
dar seu concurso a qualquer instituição que atente contra a moral, quer dizer, não dar lado para atos imorais, atos desonestos, tudo. Ficou na dúvida, pergunta para a comissão de ética, são 3 funcionários de carreira que vão te ajudar, se pode ou não pode fazer, pergunte para o superior, né? Quer dizer, torne público essa situação difícil que você vai ter o auxílio de uma equipe especializada para isso, certo? E por fim, né, a letra P, proibido qualquer tipo de conduta aética, ou sem ética, ou de cunho duvidoso. Pronto. Tá na dúvida? Então não faça, peça ajuda, chame a comissão de ética para te ajudar, certo? E agora o capítulo 2 vai falar exatamente dessa comissão de ética, que é justamente a comissão formada por esses 3 profissionais que vão orientar e aconselhar sobre a postura ética que o profissional deve ter. Então, se você for aprovado no concurso, você vai participar de uma reunião, de um encontro, de um mini curso com essa equipe, e essa equipe vai te passar dentro da sua função o que você pode e o que você não pode fazer, certo? No item 18, fala que essa comissão de ética tem o intuito de fornecer os registros sobre a conduta ética para o efeito de instruir e fundamentar promoções e para todos os demais procedimentos próprios da carreira do servidor. Então, se você quer saber como é que você vai ter aumento de salário, quais são os quesitos éticos que você deve cumprir, essa comissão também vai te informar. Estamos terminando, tá? Ó, o item 22 fala da pena aplicável ao servidor pela comissão de ética. Essa pena é a censura, tá? Então, se cair alguma coisa no concurso, vai tomar cartão amarelo, 20 minutos, cartão azul de fora, vai ficar no cantinho do pensamento. Não, vai ser censura. Quer dizer, censurar é a ideia de proibição, você não pode mais fazer isso. Aí é óbvio que se você insistir, terá outras penas maiores, como advertência, tá? Mas aí não está prescrito ainda nesse código, está prescrito em outro código, tá? Em outro decreto. Aqui só fala a pena de censura. E por último, o item 24, né, para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor qualquer pessoa que por força de lei, contrato ou ato jurídico preste serviço a qualquer órgão ligado ao governo federal direto ou indiretamente. Esses órgãos podem ser autarquias, fundações públicas, entidades paraestatais, empresas públicas, sociedade ou economia mista, em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. Certinho? Espero que tenham gostado. Eu encontro vocês para a próxima lei, daqui a pouquinho, né? A Lei 8.069, de 3 de julho de 1990, que fala sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Um abraço a todos.